Não há outro mediador na nova aliança a não ser Cristo. Não há outro mediador na nova aliança, no Novo Testamento, a não ser Cristo. Então a velha aliança chamada de Velho Testamento, Deus fez com os judeus, com um povo, com uma nação. E lá no Monte Horebe, Êxodo 19, Deus prometeu, falou com Moisés e disse para ele: se vocês forem obedientes, fizer minha vontade, sereis meu povo e um sacerdócio eternamente. E eles disseram para Moisés: tudo que o Senhor falou, faremos. E nós sabemos que não demorou muito, eles estavam quebrando essa aliança, fazendo um bezerro de ouro. Então Deus prometeu que faria uma nova aliança, não uma aliança como aquela que foi feita no Monte Horebe, mas uma aliança muito mais superior. Então, essa nova aliança, ela foi feita em Cristo Jesus. Tudo em Cristo. Mas o nosso assunto é esse: não há outro mediador na nova aliança, nesse Novo Testamento, entre Deus e os homens que não seja Cristo. Então a palavra mediador é o indivíduo que serve de elo intermediário entre duas pessoas. Ele está ali para fazer uma mediação. Então, esse mediador, segundo o sacerdócio arônico, debaixo da primeira aliança, era feito por sacerdote ou sumo sacerdote. E nós vemos que Moisés, ele também fez mediação e intercessão. Quando o povo pecou, o primeiro mandamento dizia que era morte. Moisés foi mediador, parou na brecha e disse para Deus: se o Senhor não puder perdoar esse povo, então risca meu nome. Não mata o povo, não mata eu então. Então Deus disse para ele: a alma que pecar, essa morrerá. Deus passou por cima, porque houve uma mediação. Então, essa mediação era feita debaixo do sacerdócio arônico, debaixo da primeira aliança, que é o Primeiro Testamento, por sacerdote ou sumo sacerdote e os profetas. Mas em Hebreus capítulo 1, diz que, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, Deus falou debaixo da primeira aliança pelos profetas. Mas agora, nesta nova aliança, Deus falou-nos e fala pelo Filho, a quem Ele fez herdeiro de todas as coisas, que é a palavra encarnada. E que agora essa palavra encarnada se fez espírito e vida, está encarnada num corpo de crentes, que é a igreja. Então a lei e os profetas se cumpriu em Cristo Jesus. O Espírito de Cristo estava neles, os profetas. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. Agora a plenitude está na igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 15 até o versículo 27. Então, em Hebreus capítulo 8, versículo 6, diz assim: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, pois é mediador de uma nova aliança. Falando de quem? De Jesus. Porque se aquela primeira for irrepreensível, nunca se teria buscado
lugar para a segunda. Então aqui agora a coisa mudou. Lá no Monte da Transfiguração, eles viram que quando Jesus foi transfigurado, aquilo ali foi espiritualizado, aparece Elias e Moisés. Moisés representando a lei e Elias os profetas. De repente tudo volta ao natural, eles olham e não vê mais ninguém, e a voz diz: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aí ele ouvi. Por quê? Porque debaixo da primeira aliança, do primeiro testamento, o Espírito de Cristo estava neles em uma pequena porção. Era uma pequena porção em Moisés, em Elias, em Jeremias, em Ezequiel, em cada um deles. Então Deus falou debaixo da primeira aliança aos nossos pais da fé, os hebreus, através de profetas. Mas agora ele fala através do Filho. Porque quando eles quebraram a aliança feita no Monte Horebe, Deus chama o profeta Jeremias, capítulo 31, e lá Deus fala o quê? Eis que eu farei uma nova aliança. E essa nova aliança não será do jeito que eu fiz lá no Monte Horebe. Essa nova aliança eu vou escrever com o meu espírito a minha palavra no coração de cada um deles. Eles me obedecerão e serão o meu povo eternamente. Então, Paulo continua dizendo aqui em Hebreus 9, 13 e 14: porque se o sangue de animais aspergidos sobre os imundos os santificava quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo para purificar as nossas consciências das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Por isso é mediador de um novo testamento, mediador de uma nova aliança. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Então não tem mais aquela mediação debaixo dessa segunda aliança. Você não precisa mais de uma profetisa. Você não precisa mais que uma profetisa venha te procurar para dizer que Deus falou isso, falou aquilo. Você não precisa, não há necessidade. Não há necessidade que um profeta venha mediar, te mandar um recado, porque Deus está agora entronizado dentro do coração de sua igreja. Esse é o mistério de Deus revelado. Esse é o mistério que estava oculto desde antes dos tempos dos séculos. Cristo em nós, esperança da glória, que já não é mais esperança, porque Ele está glorificado em um corpo de crentes. Que necessidade há de mediação de um profeta para falar com Deus e vir falar com você, se Ele está em você? Então, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. O mediador na primeira aliança, Velho Testamento, era o sacerdote, o sumo sacerdote, e às vezes o profeta. Nós sabemos disso. Mas agora, Hebreus 12, versículo 24, Jesus é mediador de uma nova aliança. Então, Hebreus capítulo 10, verso 19 até 22, diz que nós temos que entrar ali com a inteira certeza de fé, com ousadia, com o corpo lavado com água limpa e a consciência purificada com autoridade, com ousadia diante do trono da graça de Deus, porque Deus mudou essa aliança, esse testamento, colocando ali, trazendo a palavra de Deus, em vez de escrever em pedras, em vez de escrever em livro, em pergaminhos, Ele vem e escreve isto dentro do seu coração para uma obediência plena. É uma obediência pela fé, não é uma obediência por mandamento, não é uma obediência por força, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Então, 2 Coríntios capítulo 3, verso 14, o Velho Testamento, a velha aliança, foi por Cristo abolido. Olha que coisa tremenda. A primeira aliança, o Velho Testamento, foi abolido por Cristo.
E nós vemos hoje, até mesmo dentro daqueles que dizem crer na mensagem, já mudando a coisa, levando para um lado de sacrifícios, penitências, tanta coisa, orar no monte, buscar 7 quarta-feira, libertação, aí não sei o quê, e não sei o quê, trazendo as coisas, as maldições que havia ali em Deuteronômio, em Levíticos, mas tudo isso, segundo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, segundo aos Coríntios 3,14, essa velha aliança foi por Cristo abolida. Todas as maldições da lei foi por Cristo abolido. Então as pessoas estão pensando, não, eu tenho que fazer uma campanha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu preciso me comportar assim. Não. Uma ovelha não tem que se preocupar, pois ela produz a lã naturalmente. Ela não tem que estar preocupada. As obras da graça, a vida de Cristo, ela é manifestada naturalmente em nossas vidas. É diferente de uma obra manufaturada. É diferente de uma obra feita na carne. De mandamento nós já viemos. Era uma aliança condicional. Se fizeres isso, se fizeres aquilo, vocês serão o meu povo eternamente, serão uma tribo sacerdotal, uma nação. Todos falharam. Ninguém conseguiu. Todos pisaram na bola. Então lá vem Deus, esvaziando a si mesmo, vem descendo, se fazendo um pouco menor do que os anjos, sabendo que os filhos participam da carne e do sangue, ele também teve que participar das mesmas coisas, e pelo pecado, na semelhança do pecado, ele condenou o pecado na carne. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, 2 Coríntios 5, 21. Mas aí vem Pedro, no seu capítulo 4, verso 1, diz o quê? Mas ele já cessou do pecado, porque ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu a mentira, ele venceu as trevas. E nós agora não estamos aqui mais adorando o Filho de Maria, com o rosto triste, com as mãos furadas, com os pés traspassados. Nós estamos com aquele Cristo ressuscitado, que apareceu na ilha de Patmos, em sua cétupla glória para João. Apareceu mais tarde no caminho de Damasco, era aquela luz cegante para Paulo. E é esse o mesmo ontem, hoje, eternamente, é que nós estamos agora, não em memória dele. Quantos estão aí tomando uma hóstia, tomando um copinho de suco em memória dele? Memória você tem de quem morreu, memória você tem de seu pai, que já foi, memória você tem de sua mãe, de um ente querido. Ou você não tem memória? Alguém que está vivo, e Jesus está vivo, velado em um corpo de crentes. Então a hora agora é a seguinte: havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, porque o Espírito de Cristo estava neles parcialmente, 1 Pedro 1, 10 e 11, mas agora nesta nova aliança, Deus falou-nos e fala pelo Filho, ao ponto do irmão Brano dizer que o Espírito Santo é o profeta desta hora. Era o profeta nos dias de Micaías, era o profeta nos dias de Elias. Quem era o profeta nos dias de Elias? Era a carne e sangue de Elias? É o que estava velado. Quem era o profeta nos dias de Moisés? Era a carne e sangue? Era o que estava velado, e assim todos os outros. Mas agora aqui vem Jesus, a plenitude da divindade corporizada. O primeiro testamento foi finalizado, a lei e os profetas terminaram, porque Moisés diz: olha, no meio de vocês se levantará um profeta como eu. A ele ouvi. E quando o profeta chegou, eles disseram que nós temos um profeta, Moisés é nosso profeta. Jesus falou: se vocês crescem em Moisés, crerias também em mim, porque de mim escreveu ele. E essa mesma coisa agora. As pessoas estão olhando para trás. As pessoas olham para trás e não podem reconhecer o que está sendo manifesto nessa hora. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a esposa diz: vem. Oh my.
O Espírito e a esposa diz vem, e quem ouve diz vem. Quem está chamando agora? Quem é que está na posição agora? Onde está o Espírito agora? O Espírito que estava em Paulo, o Espírito que estava nos mensageiros das eras passadas, o Espírito que estava em Moisés e nos demais profetas, estava na plenitude encarnado em Jesus, estava na plenitude da divindade corporizada. E esse Espírito está onde agora? Em um corpo de crentes. Eu estou com Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 27, aberto aqui diante de mim. O Espírito e a esposa diz, vem, Apocalipse 2,17, ela é profeta. O Espírito eterno está profetizando através de um corpo de crentes. Cristo está encarnado em um corpo de crentes, que é a sua igreja. O trabalho de mediação ficou para trás. Não há mais um padre para ouvir sua confissão, ir lá falar com Deus e voltar e falar para você. Não tem mais um pastor, um homem para ouvir sua confissão, seus problemas, ir lá falar com Deus e voltar para você. Isso foi verdade debaixo da primeira aliança. Agora ele colocou o quê? Ele escreveu nas tábuas de carne de seu coração a palavra dele, que é Espírito e vida. Se você tem o Espírito Santo, você tem o Eterno. Por isso que aqui o apóstolo está bradando, o Espírito e a esposa diz, vem, ela é profeta, ela está casada, ela tem marido, ela está casada, ela tem um esposo, ela está sentada ao seu lado, reinando. Estamos no reino, na plenitude do reino de Deus, e os homens ainda olhando para trás. Quantas pessoas indo de casa em casa querer ouvir uma profetisa, quantas pessoas ainda estão ainda com os livros de homens de Deus na mão, dando recado, dizendo que fulano falou, que ciclano falou. Você tem que dizer agora, porque Cristo está em você. Você tem que dizer, ele diz, se assim diz o Senhor. Caso contrário, nossa revelação seria de segunda mão. Mas a mediação foi feita. A mediação, o Cordeiro de Deus foi sacrificado quando? Lá em Levítico 16, ali no Velho Testamento, Arão sacrificava um cordeiro, matava gansos, animais, e aquilo santificava o povo ficava sem culpa por uns dias, até ele chegar a sacrificar outro. Mas quando Jesus chegou, ele fez uma eterna redenção. Esse cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Caso contrário, ele teria que ser morto muitas vezes antes da fundação do mundo. Se tivesse que ficar todo dia, você sai e entra, vai e volta. Não, ele fez uma só oblação, uma eterna redenção. Está feito, tudo terminou na mente de Deus, a obra da redenção foi feita, está tudo terminado, estamos na manifestação dos nomes do livro da redenção. Então a mediação foi feita, foi terminada. Aquilo que se fazia em tipo no Velho Testamento se cumpriu em Jesus, e agora estamos no reino, está tudo terminado. Tem gente que ainda pensa que ele está lá sangrando e sofrendo. Não, ele é leão, ele é rei, ele reina, os seus santos o coroaram e o respeitam como rei. A mediação foi terminada, foi feita desde a mente de Deus. Que Deus possa abençoar a todos os nossos irmãos, os nossos ouvintes, tendo esse entendimento que não há outro mediador na nova aliança, no Novo Testamento, a não ser Cristo. Nenhuma mulher profetiza, nenhum profeta, nenhum homem, porque o profeta dessa hora é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E ele esteve encarnado, ele vestiu várias roupas, ele vestiu roupas durante as eras da igreja, e agora está vestido em um corpo de crentes. E não há mensagem maior do que a mensagem da cruz. As demais estão denominadas